Pessoal, vocês já me ouviram falar aqui 1 milhão de vezes, não só aqui no canal no YouTube, mas em todos os lugares que eu abro a minha boca para falar, vocês já me ouviram falando que todo mundo precisa investir no exterior. Nós temos que ter dólar, temos que investir em dólar, pelo menos em ativos dolarizados, tá certo? E aí, pessoal, nós estamos passando hoje por um cenário. Vocês já ouviram aquela história de que o cavalo, às vezes, ele passa encilhado na nossa frente? O cavalo está passando encilhado na nossa frente, pessoal. O dólar está baixo, o dólar está caindo. Esses dias agora o dólar chegou a bater 4,95. Então, isso aí é o universo falando. Pessoal, está na hora de começar a investir no exterior. Uma vez que você tomou essa decisão, você entendeu que faz sentido, aí vem as perguntas. Por onde começar? Como é que eu dou o primeiro passo? Como é que eu faço para não fazer besteira? Para eu fazer uma coisa que minimamente funciona e que vai dar certo para mim. Então é isso que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje, pessoal. Tudo que você precisa saber para começar a investir no exterior, para fazer o negócio que funciona, tá certo? O negócio eficiente, o negócio do jeito certo e todos os recados, todas as armadilhas, todos os erros que você vai evitar, tá certo? Agora que eu vou explanar esses erros, então você vai evitar, não vai cometer na sua jornada de investidor também. Beleza, pessoal? Antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora para se inscrever, deixa o like no vídeo aí também e deixa a sua opinião, suas dúvidas e os seus comentários aqui na nossa caixinha de comentários. Vamos interagir por aqui também. Beleza? Sem mais delongas, então, olha o que eu trouxe aqui para vocês, um material preparado com muito carinho, como sempre. Então, gente, olha só, a agenda de hoje, o que nós vamos tratar aqui nesse vídeo? O que você precisa saber antes de investir em dólar? Gente, o que eu gostaria de ter ouvido de pessoas mais velhas, aí, mais sábias, antes de começar a investir, porque eu fiz muita besteira na minha vida, vocês já sabem disso, né? Eu já compartilhei várias histórias aí que hoje em dia são engraçadas, né? Na hora, para mim, foi um terror. Mas que eu precisava saber antes de começar a investir, tá certo? Então, vou trazer essa barbada aí para todos vocês, tá legal? E aí, gente, aquela pergunta que fica assim, ó, quanto será que eu mando para fora? Será que eu mando todo o meu dinheiro para fora? Será que eu mando metade do meu dinheiro para fora? Quanto? Qual a fatia? Qual a parcela? Quanto em dinheiro? Tudo isso a gente vai tratar hoje também aqui nesse vídeo. Onde investir em moeda forte, pessoal? Onde que eu invisto? Qual é o melhor ativo? Qual a melhor ação? Qual a melhor renda fixa? Onde que eu posso investir no exterior? Isso aí a gente também vai tratar. E para finalizar, as armadilhas e os erros comuns do investidor global. Vamos tratar sobre tudo isso aqui então. Apertem os cintos aí, vamos lá, sem mais delongas, começar isso aqui. Gente, olha só o que eu tô falando aqui, ó. Pô, não preciso nem ocultar minha câmera. Olha o que eu tô falando. Esse aqui, gente, é o cavalo encilhado. O cavalo encilhado tá passando na frente de vocês. Pessoal, vocês me lembram aqui, ó, vocês já me acompanhavam naquela época. Eu fiz vídeo falando que o dólar tava 6,30, gente. Eu fiz vídeo falando que o dólar tava 5,80, que o dólar tava 5,60. E desde então ele não para de cair, ó. Nos últimos 12 meses aqui, ó, desde abril do ano passado até agora, o dólar saiu lá, ó, de 6,60 para 6, desculpa, volta tudo. Saiu de 5,60 para R$ 5,02. Aqui, ó, alguns dias atrás ele chegou aqui na mínima, ó, chegou a estar 4,95, gente. Isso aqui, ó, é loucura, pessoal, é insanidade. Isso aqui, há alguns anos atrás, eu lembro muito bem, lá na consultoria, teve vários clientes que me ligaram falando, cara, o que está acontecendo? Por que o dólar está tão caro? O que está acontecendo com o mundo? O Brasil já era, acabou tudo, fim da história. Pessoal, isso aí não só passou, né? Já não existe mais essa realidade, como agora o dólar está caindo de maduro na nossa frente. Vocês estão entendendo, né? O negócio está muito baixo. Isso aqui tem uma série de razões, não é o objetivo eu falar aqui no vídeo de hoje. Posso falar em outros vídeos, tá? Se vocês quiserem me ouvir falando o motivo pelo qual o dólar está tão descontado agora, deixa aqui nos comentários, tá? Para nós, por enquanto, o que vale é, temos aí um negócio caindo de maduro na nossa frente. O dólar favorável, o dólar baratinho aí para a gente começar a investir no exterior, beleza? Então, mostrei aqui para vocês o cavalo encilhado passando, não vamos deixar o cavalo encilhado passar. E aí, pessoal, olha só, o que você precisa saber antes de começar, tá certo? Primeira coisa, gente, eu vou falar uma coisa agora que é a coisa mais óbvia do mundo, tá certo? Na verdade, nem é tão óbvio assim, não. Pode ser que seja. Deixa aí nos comentários. Não sei se é, mas acho que é um pouco óbvio sim, tá? Nós somos brasileiros, isso é óbvio. Só que nós vamos nos tornar brasileiros investindo no exterior, tá certo? Nós vamos investir majoritariamente lá nos Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo, que é onde é mais fácil começar a investir no exterior. Se você, brasileiro, vai investir no exterior, você não pode ter a mentalidade de brasileiro.
É óbvio ou não é? Talvez não seja, né? Mas vamos lá, não pode ter a mentalidade de brasileiro. E o que eu quero dizer com isso? Pessoal, olha para o comportamento do investidor brasileiro. O investidor brasileiro ele é acostumado com juros altos, muita renda fixa. O brasileiro ama renda fixa. O brasileiro não entende muito bem o que é a tal da volatilidade. O brasileiro se perde numa dessas aí. E o americano é o extremo oposto, pessoal. Por quê? Por que é o extremo oposto? Lá nos Estados Unidos, diferente daqui do Brasil, só para vocês terem uma dimensão, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui, ó, no dia 30 de abril de 2026, tá legal? Ontem, podem pesquisar aí, ó. Ontem saiu a decisão do Banco Central Americano, Fed, e o Copom aqui no Brasil, tá legal? O Fed manteve os juros em patamar de 3,5% ao ano, mais ou menos. E aqui no Brasil nós temos uma taxa Selic de 14,5% ao ano. Olha a diferença, pessoal. O cara que investe na Selic aqui no Brasil ganha 14,5%. O cara que investe na Selic lá nos Estados Unidos, entre aspas, tá? Porque não existe Selic nos Estados Unidos, ele ganha 3,5%. Então o americano ele é acostumado a não estar nem aí para renda fixa. Esse cara ele olha para renda fixa e ele fala assim, cara, isso aqui é só o dinheiro do dia a dia. Eu não posso investir em renda fixa. Imagina eu investir para ganhar 3,5% ao ano. É loucura. Eu preciso de mais, eu preciso buscar mais, senão o meu portfólio nunca vai crescer. Eu vou ficar guardando dinheiro embaixo do colchão. Estão entendendo o ponto? Então, o investidor americano, ele é muito mais acostumado, muito mais familiarizado com o investimento em renda variável, com as ações, com investir em ações, com investir em empresas e em negócios, tá certo? Então, quando o brasileiro vai para esse outro patamar, né, de investir no exterior, a gente tem que aprender essa cultura. A gente tem que saber que lá fora não existe ganhar 1% ao mês na renda fixa. Isso é impossível. Não existe isso aí acontecer. Então, o brasileiro, quando vai investir no exterior, ele tem que ter esse recado dado, ele tem que estar com essa mentalidade, tá certo? E aí, pessoal, qual que é a consequência desse negócio aí, ó? Aqui que nem eu falei para vocês, ó. Para investir nos Estados Unidos, você não pode ter a mentalidade do brasileiro, senão você vai ser um peixe fora d'água, tá certo? O brasileiro, ele ama a renda fixa, ele ama o rentismo, ele ama o 1% ao mês, né? O brasileiro adora o 1% ao mês, ele quer isso aí sempre, né? E aí, ó, o americano, ele não tem juros altos, então a renda fixa rende muito pouco, tá certo, gente? Eu vou já antecipar agora uma coisa que depois tem mais informações aqui para vocês, ó. Mas quando a gente olha para o investidor médio americano, tá? O investidor mediano, o cara padrão, tá certo? Um cara classe média, um cara que estudou lá, fez faculdade, trabalha das 9 às 5 da tarde, o cara padrão médio. O portfólio desse cara, ele tem 60% ações e 40% renda fixa. Olha o que eu estou falando aqui, ó, 60% ações e 40% renda fixa. 60% renda variável e 40% renda fixa. É o portfólio famoso, portfólio 60-40. Só que ele é invertido, né? Ele é mais bolsa, mais renda variável do que investimentos mais seguros, podemos dizer assim, tá certo? E por que isso? Por causa disso que eu expliquei agora, porque lá não tem juros altos. Então o cara busca rendimento, ele busca rentabilidade. Aí vem mais um dado aqui que é impressionante para vocês saberem, tá? Pô, eu até poderia ter trazido material sobre isso. Deixa aqui nos comentários se vocês querem mais informações, mas olha só. A Bolsa Americana, ela tem um indicador que é o indicador chamado S&P 500, tá? O S&P 500, ele é que nem o Ibovespa aqui para nós, tá? Que nem o Ibovespa, que ele é um termômetro do mercado de ações, tá? Esse cara aqui, ó, o S&P 500, ele tem mais de 100 anos de histórico. Isso aqui não é brincadeira, tá, gente? Ele tem mais de 100 anos de histórico. Tem dados da crise de 1929. Tem dados de antes disso. O S&P 500 tem mais de 100 anos de histórico, tá legal? E aí o que isso significa? Que tem muita robustez, tem muito dado, tem muita informação para a gente analisar. Em média, o S&P 500 rende aproximadamente, tá certo? Aproximadamente 10% ao ano em dólar, tá legal? Dependendo da janela que a gente olha aí, é mais do que isso, tá? 10% ao ano em dólar, tá? Em dólar. Não é fazendo conversão de câmbio, nada disso não. É em dólar. Então compara só. Investir na bolsa, em média, né, historicamente, é mais rentável do que investir só no juro americano. O cara, ó, ele pode investir na bolsa lá, tendo uma expectativa de ganhar em torno de 10% ao ano, sendo que na renda fixa ele ganharia só 3,5%. Então é por isso que o americano gosta mais da renda variável, gosta mais da bolsa, tá certo?
Então esse aqui é o recado mais importante que a gente precisa saber. A gente precisa ter ciência de que indo para os Estados Unidos investir, né, abrindo uma conta lá fora, você não vai encontrar nada que te paga 1% ao mês de renda fixa. Você vai ter que ir para a bolsa, você vai ter que ir para a renda variável, se quiser ganhar um pouco mais, se quiser buscar uma rentabilidade um pouco maior. Entendido? Bem de boa, né, pessoal? Deu para entender esse negócio aqui, bem tranquilo? Vamos avançar então o nosso material. Olha o que eu trouxe aqui para vocês, ó. O pessoal fala muito aí, ó. O pessoal me critica pra caramba, fala, não, o Thiagão inventa história, o Thiagão inventa dado, ele tira as coisas da cabeça dele. Pessoal, tá aqui, ó. Eu fiz a pesquisa aqui, ó, visão de IA para vocês verem um resumo. Olha só, a alocação clássica e mais comum, deixa eu pegar a caneta aqui, ó. A alocação clássica e mais comum citada para o investidor médio americano, especialmente em perfis moderados, é 60% em renda variável, ações, e 40% em renda fixa, títulos públicos. Desculpa, títulos e bonds, tá certo? E aí, ó, aqui a distribuição, os pontos-chave aqui, ó, estratégia 60-40, varia conforme a idade, isso aqui também é importante. Ó, renda fixa americana, que são os bonds, né? Que é basicamente aí tesouro americano, títulos de empresas, né? Muito parecido com o que é aqui no Brasil, tá? E tem a renda variável e a questão ali da gestão ativa e gestão passiva também. Isso aqui nós podemos falar em outros momentos sobre esse tema também, tá legal? Então, ó, trouxe aqui para vocês não ficarem me criticando aí, falando, não, o Thiagão inventa história, o Thiagão inventa moda, tá aqui, ó. Tá aqui a pesquisa, tá aqui o resumo para vocês verem, que é papo retíssimo esse negócio aqui que eu tô falando. E aí, pessoal, vamos lá, responder a pergunta que todo mundo quer saber. Ó. Quanto do meu patrimônio eu posso dolarizar? Vamos lá, eu tenho hoje aqui, ó, 100 mil reais, tá? Tenho hoje 100 mil reais na mão, tô investindo, tenho uma carteira, mas quanto que eu mando para fora? Quanto que eu dolarizo? Tá certo? Tem que responder essa pergunta. E aí, pessoal, aí vem aquela história de sempre, né? Depende de cada caso, tá? Vocês odeiam quando eu faço isso aqui, mas é o que eu tenho que fazer, eu tenho que falar a verdade. A verdade é essa, não tem uma resposta pronta, tá certo? Se você tem 100 mil reais, não tem receita de bolo. Não posso te falar, manda 20 mil, manda 30 mil, manda 10 mil. Tem que analisar cada caso individualmente, tá? E aí, gente, olha só, vai variar conforme o perfil do investidor, tá certo? Se você é mais conservador, se você é mais moderado, se você é mais arrojado. E principalmente tem a ver com um momento de vida também, pessoal. O que eu quero dizer com isso, tá? Se você é um investidor que acabou de começar, você está botando o pezinho na água, você comprou CDB, você comprou um tesouro, mas você nem investiu em ações no Brasil ainda, você está amadurecendo, está na jornada. De repente ainda nem é o seu momento. Ainda nem é o momento de investir em dólar para você. Você está construindo a sua jornada de investidor, né? Você está indo um passo de cada vez. Não chegou lá ainda. Talvez chegue lá, mas ainda não chegou. Isso aí também é importante da gente ter esse discernimento, tá legal? Então, gente, depende do seu perfil e do seu momento enquanto investidor, tá certo? Se você tem um perfil mais conservador, olha tudo que eu estava falando ali antes. Para ganhar dinheiro no exterior, tem que correr risco. Então, se você é mais conservador, tem que mandar menos dinheiro para fora. É a consequência óbvia. Você pode mandar lá uns 10%, pode mandar 5%, fazer só um pezinho de meia, só uma reserva lá fora, se você é mais conservador nesse caso, né? Agora, se você é um cara mais arrojado, mais maduro, já está mais avançado, aí, dependendo do caso, você pode mandar 50%, né? Você pode investir metade do seu dinheiro no exterior. Isso aí é tranquilo, tá, pessoal? É muito tranquilo. Mas tudo depende da leitura do seu momento de vida, do seu momento enquanto investidor, do seu momento da jornada em que você se encontra, tá? E o mais importante de tudo, eu costumo falar muito isso aqui para os meus clientes, não tem certo e errado. Ah, eu estou fazendo errado. Nossa, eu mandei só um pouquinho para o exterior, acho que eu estou fazendo errado. Não tem certo e errado. Tem aquilo que funciona para você, tem aquilo que funciona para o seu momento de vida, tá? Então, não tem certo e errado. Tem aquilo que se encaixa aí no seu momento de vida, tá legal? Então, fica tranquilo, fica em paz. Não bota caraminhola na cabeça, não arruma problema onde não existe. Entendido? Bem de boa, né? E, pessoal, preciso falar aqui para vocês, né? Óbvio, é óbvio e na lata, né? Não tem rodeios aqui não. Se você quiser a minha ajuda para saber quanto que você precisa mandar para o exterior, para abrir sua conta lá fora, para começar a investir, o link da minha consultoria está aqui na descrição. Preencha o formulário ali, que a gente vai entrar em contato para marcar um primeiro bate-papo que é gratuito e depois uma conversa de análise, né, mais aprofundada para entender se faz sentido mesmo, se você vai querer começar a consultoria ou não, tá certo? Então é desse jeito que funciona, o link está aqui na descrição e está também no primeiro comentário fixado. Preencha as suas informações e a gente vai bater um papo sobre a consultoria. Beleza? Então vamos voltar aqui para o material, tá certo? Respondida aqui essa questão, né? Não é do jeito que vocês queriam, tenho certeza disso, mas é a verdade. Vamos lá. Agora, vamos entrar aqui na seara mais importante de todas, tá? Onde investir? Beleza, Thiagão, mandei o meu dinheiro lá para fora,
comprei uns dólarzinhos, mandei o dólar para a conta global, mas e agora, cara? O dinheiro já está lá. Onde que eu invisto? Como é que eu monto uma carteira lá fora? Aí vem a questão, né, pessoal? Você precisa ter um portfólio estratégico, tá? Pô, Tiagão, que conversinha mole, hein? Que conversa mole, hein, cara? Isso aí todo mundo fala, né, cara? Mas é a verdade, você tem que ter um portfólio. Então, ó, você vai ter que definir a estratégia. Definir a estratégia. Pode ser lá, ó, o próprio 60-40 que a gente estava falando, pode ser 70-30, pode ser um 80-20, pode ser o que for, uma coisa personalizada, mas você tem que definir, você tem que ter uma estratégia, tem que ter um portfólio traçado, um portfólio definido sobre o que você vai fazer lá fora, tá? E obviamente, se quiser a minha ajuda aí, você pode contar com a minha ajuda para montar esse portfólio, tá? E agora, pessoal, eu preciso falar desse cara aqui, ó, o chamado ETF, Exchange Traded Fund, tá legal? Esse cara aqui, ó, o ponto de trazer ele nesse momento é o seguinte, tá? Quando a gente investe aqui no Brasil, o que a gente tem de realidade, tá? Eu vou falar primeiro só da parte da bolsa, que é mais simples, depois a gente avança para a renda fixa. Mas na bolsa, qual é a realidade, tá? A gente conhece as empresas que estão aqui. A gente conhece o Itaú, conhece a Vale, conhece a Petrobras, né? Já ouviu falar, vivencia, ouve as notícias, né? A gente tem essa familiaridade. Concordam comigo, né? Bem tranquilo. E aí, pessoal, por a gente ter essa familiaridade, conhecer, estar próximo, a gente fica com mais segurança de ir lá e comprar uma ação individual. Compra uma ação do Itaú, compra uma ação da Ambev, compra uma ação da Vale, sei lá, faz uma carteira ali com algumas ações individuais, certo? Só que lá nos Estados Unidos, qual que é a realidade? A gente tem empresas lá que são muito famosas. Tem a Apple, tem a Microsoft, Google, Facebook, todo mundo conhece esses caras. O modelo de negócio deles também é mais complexo, né? É mais complicado, são empresas de tecnologia e tal, tem outra pegada. Só que tem um agravante. Aqui no Brasil, quando a gente está buscando oportunidades, a gente está meio que sozinho nessa, né? Porque o investidor estrangeiro, ele investe pouco aqui no Brasil, relativamente. E ele também não fica buscando oportunidades, garimpando. Quando o investidor estrangeiro vem aqui, ele compra tudo de uma vez, nem pergunta o nome de ninguém, sai comprando, né? Lá nos Estados Unidos, a gente está competindo, eu digo em busca das oportunidades, tá? A gente está competindo com o mundo inteiro. Porque não é só o americano que investe lá, é o americano, é o europeu, é o asiático, é o africano, é o sul-americano, é o brasileiro, o argentino, é todo mundo está lá buscando oportunidades. Então é um mercado que ele é muito mais eficiente, ele é muito mais maduro. As oportunidades lá de preço em disparidade, elas duram muito pouco, pessoal. E aí a gente tem que vestir a sandalinha da humildade. A gente tem que olhar para isso e falar assim, ó, cara, por que eu, o Tiagão, que tô aqui no Rio Grande do Sul, hoje eu tô em Caxias do Sul, tá? Eu poderia estar lá em Porto Alegre, poderia estar em São Leopoldo, mas eu tô numa cidadezinha pequena aqui, ó. Eu tô afastado, eu tô longe demais. Por que eu acho que eu, na maior inocência, vou competir com o mundo inteiro e vou achar uma oportunidade que tá caindo de maduro na Bolsa Americana? Não vai ser eu que vou fazer isso. Não vai ser eu, não vai ser você. Você pode estar no Rio de Janeiro, pode estar em São Paulo. Não vai ser você também, cara. A gente tem que botar a sandalinha da humildade. E aí, numa dessa, o que a gente vai concluir, né? Eu não quero garimpar oportunidades no mercado americano. O que eu quero, então? Eu quero acompanhar o mercado. Eu não vou querer ganhar do mercado, não quero render mais do que o mercado. Eu quero empatar com o mercado, eu quero igualar o mercado. Porque igualar o mercado já é bom o suficiente. É mais do que bom, é mais do que o necessário. Eu só preciso empatar com o mercado. E aí como é que a gente faz isso na prática? Barbadinha, sem se preocupar demais, através de um ETF. O ETF ele é um fundo de investimentos que ele é negociado na bolsa, esse é o nome dele, né? Exchange Traded Fund é fundo negociado na bolsa, que ele vai replicar um indicador de referência. Lembra que eu falei para vocês do S&P 500? Tem uma infinidade de ETFs que replicam o S&P 500. Já tem até vídeo aqui no canal que eu falei sobre isso aí com mais detalhes, tá? Então, pessoal, eu não tenho que querer ganhar do mercado. Eu posso só empatar com o mercado. E isso aí já está mais do que bom, já está bom o suficiente. Inclusive, quando a gente tenta escolher as melhores ações lá fora, a chance da gente fazer besteira e perder para o mercado é muito maior do que a chance de ganhar do mercado. Então, esse é o negócio, a gente tem que vestir a sandália da humildade e não querer ganhar do mercado, mas entender que, ó, empatar com o mercado tá mais do que bom, é bom o suficiente e é isso que eu quero para mim, tá certo? Então esse aqui é o papel dos ETFs no investimento internacional, pessoal. O ETF lá fora, ó, ele é
assim, ó, maduro, negócio amplamente difundido. Aqui no Brasil ainda está começando, mas lá fora já é um negócio antigo aí, tá? Já é mais do que um mercado maduro, aí, uma tese comprovada, tá certo? Então, quando a gente vai investir lá fora, a gente vai olhar mais para os ETFs, tá certo? Entendido isso aqui? Bem de boa, né, pessoal? Muito tranquilo. Agora vamos lá, para a gente se encaminhar para o final do vídeo aqui. Quais são as armadilhas e os erros mais comuns do investidor global, tá certo? O primeiro de todos, pessoal, o primeiro e mais importante é esse aqui, ó. Ficar esperando a cotação do dólar favorável. Lá no início do vídeo eu já falei, né? Eu falei, cara, o cavalo encilhado tá passando. Teve gente que ficou esperando até agora. E tem gente que tá achando que vai ficar melhor ainda. Não, eu vou ficar esperando até ele cair para 4,50. Quando cair para 4,50, aí eu vou lá e compro. Cara, se você ficar nessa, você vai fazer besteira a vida inteira. Você vai ficar esperando ele chegar em 4,50, ele nunca mais vai voltar para 4,50. E aí você perdeu o cavalo encilhado. Estão entendendo? Então nessa daqui, ó, não tem que cair nessa onda não. Gente, o dólar está favorável, o dólar caiu já em relação a ele mesmo. Compra um pouquinho. Não precisa mandar tudo de uma vez, faz uma coisa gradual, compra um pouquinho de dólar, depois semana que vem compra de novo, mês que vem compra mais um pouco. E mais importante de tudo, investir no exterior é uma jornada, é um processo. Vocês me ouvem falando isso aqui o tempo todo, é uma jornada de investimentos. Você começa e você fica por um tempão investindo lá fora. Não é assim, vou comprar dólar aqui, semana que vem eu resgato e saco o dólar. Não, não é assim. É investir lá fora e alimentar aquela carteira, construir um portfólio internacional, tá certo? Então é uma coisa que a longo prazo não importa o preço do dólar que você está pagando, né? Você tem que converter de uma vez. Vai lá, compra o dólar, está favorável, vai comprando. Não tem que ficar esperando e aguardando e, não, esse dólar vai cair mais, eu tenho certeza disso. Pô, aí a chance de fazer besteira é enorme, tá? Então essa aqui é a armadilha mais comum aí, principal de todas, né? Ficar esperando o dólar favorável. Não existe essa história, tá, pessoal? Começa de uma vez, vai convertendo, faz uma coisa gradual e assim você vai ter muito mais chance aí de sair vitorioso, tá legal? Outra coisa, pô, isso aqui eu até já antecipei, né? Já comentei muito ali, ó. Tentar encontrar as melhores oportunidades em ações e bonds, né? Esse aqui é o famoso stock picking, né? Você vai querer ficar pegando as ações lá, ó. Quero escolher a melhor. Eu vou comprar só Tesla, e vou comprar só Microsoft, e vou comprar só Nike, né? Fiz o picking aqui das melhores ações. Cara, isso aí a chance de fazer besteira é muito grande, tá? É muito mais inteligente, muito mais eficiente comprar um ETF, comprar todas as ações de uma única vez e resolver a sua vida, tá? E aí, gente, olha só, o último desses pontos aqui, talvez seja o mais fora da caixa de todos, que muita gente não fala, tá certo? Você precisa ter uma base de comparação adequada quando você investe lá fora. Lembra aquilo que eu falei, ó, não tem renda fixa que paga muito lá, ó. Então não existe esse papo aí de comparar com o CDI ou comparar com o IPCA. Quando você investe lá fora, é um número puro. Pô, sua carteira rendeu 7%. 7% em dólar, tá ótimo. Chuchuzinho, maravilha. Até dá para comparar lá com a inflação americana, mas eu acho que daí vira uma coisa meio mirabolante, tá? Porque a gente não está vivendo nos Estados Unidos. Então, ó, a sua carteira, ela tem que ser um negócio comparado com números puros. Isso aí é muito contraintuitivo, tá? Não adianta ficar olhando para o CDI aqui no Brasil e comparar a carteira internacional lá fora. Você tem que olhar o rendimento dela, nominal, tá certo? E aí você sabe se está adequado ou não para a sua realidade, para o seu objetivo, para o seu planejamento financeiro. Pô, 6% ao ano em dólar, tá ótimo, beleza, é isso aí. Rendeu 7% ao ano, 5% ao ano, perfeito. É isso aí mesmo que eu queria, é isso mesmo que eu precisava. A base de comparação está adequada, tá certo? Não adianta ficar batendo cabeça, querer comparar com o CDI, com o IPCA, que lá no exterior isso aí não vai funcionar, ok? Então, recado final aqui, pessoal. Já se encaminhando para o final do nosso vídeo. Quero agradecer demais se você ficou até o final. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscreve no canal também. Deixa sua opinião nos comentários, suas dúvidas, outros temas aí que vocês querem me ouvir falando, deixa tudo aqui nos comentários. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima!